A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos começando mais um trimestre, mais um ano, 2025 chegou, e você que está junto comigo aqui, que prazer, que bom ter você junto conosco. Meu muito obrigado por estar sempre aqui prestigiando os nossos vídeos, nos acompanhando. É uma honra ter você sempre juntamente conosco aqui. E vamos dar início a mais um trimestre. Neste ano de 2025, eu creio que Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas através do estudo da Palavra de Deus. Será com certeza um ano de bênção, de vitórias e de conquistas para nós. É assim que nós esperamos, desejamos e buscamos em nome do Senhor Jesus. Bom, minha gente, nós vamos começar, como eu disse anteriormente, mais um trimestre. E esse primeiro trimestre do ano de 2025, nós vamos iniciar estudando uma série de lições que trazem como assunto geral em defesa da fé cristã. Subtema: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pois é, vamos começar o ano falando sobre a necessidade do crente aprender a defender a sua fé, a defender aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele crer de fato. Vai ser uma série de lições muito importantes, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o evangelho tem sido duramente combatido, os nossos princípios e valores cristãos têm sido duramente atacados, e vamos aprender durante esse trimestre como defender aquilo que nós cremos, como nós devemos nos posicionar diante dos inúmeros ataques que temos recebido hoje de toda parte, de toda parte. E as doutrinas básicas da Bíblia são, na verdade, as doutrinas atacadas e combatidas pelos adversários da fé cristã, que, na verdade, usam dessa estratégia justamente para minar a vida do crente, para minar os cristãos, para desvirtuar, para tirar os cristãos do seu propósito, que é servir a Deus e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Essas lições que vamos estudar nesse trimestre vão nos dar ferramentas, vão nos deixar mais fortalecidos, vão nos dar musculatura para que possamos resistir a esses ataques e defender com sabedoria, com firmeza, com equilíbrio, aquilo que de fato nós cremos. Então, com certeza vai ser um ano muito proveitoso, muito produtivo para nós. Quero pedir a vocês que vocês nos ajudem compartilhando o nosso vídeo e convidando pessoas também para participar do nosso canal aqui, porque esse canal que temos aqui no YouTube tem como finalidade principal falar do amor de Deus, estudando a palavra de Deus, em especial, em grande parte aqui dos vídeos que você vai encontrar, está relacionado diretamente ao estudo da revista da Escola Dominical. Bom, vocês que estudam conosco nas nossas escolas bíblicas, na maioria das vezes são Assembleias de Deus, mas tem outras denominações que usam também a nossa revista, vocês vão receber essa revista aí na escola dominical de vocês, que tem aí uma foto muito interessante na capa, né? Uma capa muito interessante, um lobo, né, com seus olhinhos aí atentos no meio de ovelhas. Nós temos aqui um lobo no meio de um monte de ovelhas. E essa imagem, essa arte que temos aqui na capa, ela retrata bem a realidade que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos falar sobre os lobos que estão infiltrados no meio das ovelhas e o que esses lobos pretendem fazer? Devorar, usufruir da carne, da lã, do leite, usufruir das ovelhas, sugar as ovelhas, engolir as ovelhas. O propósito dos lobos
é, na verdade, tirar proveito do rebanho. E vamos estudar esta série de lições, tendo em mente que vivemos hoje um tempo em que as heresias, elas não estão só fora do rebanho, estão dentro do rebanho. As heresias existem dentro do rebanho. Nós estamos nos deparando hoje com essa dificuldade. A igreja, ela está enfrentando uma batalha espiritual, defendendo a fé, mas essa batalha não está no território do inimigo só. Essa batalha está acontecendo dentro do próprio território da igreja, dentro do próprio curral, dentro do próprio rebanho. E aí a luta, ela é muito mais difícil, muito mais sangrenta para nós. Porque uma coisa é você ter que enfrentar o inimigo lá no território do inimigo. Outra coisa é você ter que enfrentar o inimigo dentro do nosso próprio território. Nós estamos muito mais na defensiva. E muitas vezes exige de nós um esforço, uma atenção muito maior para não sermos devorados pelos lobos que estão à nossa volta. Essa é a realidade que estamos vivendo do Evangelho no século XXI. Mas temos saídas? Temos soluções? Sim, nós temos. E a solução é conhecer a palavra, conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, praticar a Bíblia como a sua regra normativa de vida, para que nós possamos resistir, discernir as falsas doutrinas, resistir e combatê-las com firmeza, né, com autoridade. Bom, nós temos aí o sumário da nossa lição, das nossas lições, né? As nossas lições serão comentadas nesse trimestre pelo pastor Ezequias Soares, que, diga-se de passagem, é um dos grandes homens de Deus, defensores da nossa fé, do nosso tempo. Pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, Assembleia de Deus lá em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros, todos editados pela CPAD. Então, eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque nesse trimestre nós vamos estudar lições que estão sendo comentadas, foram elaboradas e estão sendo comentadas por um homem que tem um grande conhecimento sobre o assunto, sobre a matéria, e evidentemente que você vai estudar as lições, vai poder tirar suas próprias conclusões, você vai poder fazer o seu próprio juízo de valor de todo o assunto que estará sendo estudado, mas sabendo que você tem como norte a visão de um homem de Deus, que se chama aí pastor Ezequias Soares, um homem que tem um conhecimento muito profundo dessa matéria, sobre apologia da nossa fé, e vocês vão estudar lições que estão sendo comentadas aqui por alguém que conhece o assunto, alguém que tem realmente entendimento, é especialista na área. Pastor Ezequias Soares é o comentarista das lições desse trimestre. Ele colocou aqui para nós o sumário da revista. São 13 lições que nós estudamos em cada trimestre. A primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da fé. A segunda lição será sobre somos cristãos. Terceira lição, a encarnação do verbo. Quarta lição, Deus é triuno. Quinta lição, Jesus é Deus. Sexta lição, o Filho é igual com o Pai. Sétima lição, as naturezas humana e divina de Jesus. Oitava lição, Jesus viveu a experiência humana. Nona lição, quem é o Espírito Santo? Décima lição, pecado corrompeu a natureza humana. 11ª lição, a salvação não é obra humana.
12ª lição, a igreja tem uma natureza organizacional. E, por último, a 13ª lição, perseverando na fé de Cristo. Então, vocês vejam que nós temos aí 13 lições que vão falar sobre as doutrinas básicas da Bíblia, as doutrinas básicas da vida cristã. E o propósito dessas lições é justamente nos fazer melhor conhecedores dessas doutrinas, porque são essas doutrinas que são combatidas pelos heréticos, pelas seitas. São essas doutrinas que são colocadas em dúvidas por esses mestres, falsos mestres que têm surgido. E quando o crente começa a ter dificuldade de compreender essas doutrinas, normalmente ele acaba se perdendo na sua vida cristã, na sua vida de fé. Então nós precisamos nos capacitar de conhecimento para entender a dimensão da nossa fé, a amplitude da nossa fé e, ao mesmo tempo, sabemos também responder quando formos atacados por aqueles que certamente vão tentar minar a nossa crença. Bom, temos aqui na primeira lição, voltando aqui à primeira lição que nós vamos estudar hoje, que na verdade é uma lição introdutória, né? Uma introdução de todas as lições que vamos estudar. Nessa primeira lição nós temos o seguinte tema: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Ok. A pergunta que surge aqui com o título desta lição é o seguinte: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, o que a igreja deve fazer? Qual deve ser a postura da igreja diante das ameaças que ela sofre? Qual deve ser a postura da igreja? As heresias, elas têm como propósito dividir a igreja, dividir os crentes. E por quê? Porque a unidade da igreja é a força motora da igreja. É uma das forças motoras da igreja. Uma igreja dividida, ela não tem condições de subsistir, porque a igreja ela precisa da unidade. A unidade é fundamental para que a igreja persevere, persista na sua caminhada, no seu alvo. A igreja ela precisa vivenciar a unidade. E o que une a igreja, o ponto de unidade da igreja são as doutrinas. As doutrinas. O que me une ao meu irmão são as doutrinas bíblicas. O que nos une são as doutrinas que o Senhor Jesus ensinou, que está manifestada, apresentada na palavra de Deus. E nós precisamos estar muito atentos para não permitir que os lobos, os inimigos do Evangelho, venham nos desunir, venham nos separar, venham nos dividir, colocando em nosso meio as doutrinas heréticas que minam a nossa fé e que muitas vezes levam grupos, pessoas a se desviar da doutrina ortodoxa. Então, a questão é, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa reagir com o ensino da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta dos embaraços. A verdade nos liberta dos enganos. A verdade nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta do desvio, do caminho do desvio. Então, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que nós não sejamos embaraçados nos enganos, não sejamos enganados pelas heresias. Para isso, a igreja precisa pregar, ensinar, exaustivamente ensinar, doutrinar. A igreja precisa se aprofundar no conhecimento da verdade.
para que não seja levada pelos engodos, pelas enganações. Deu para entender? Então, essas lições, elas têm como objetivo nos fazer compreender a verdade bíblica na sua profundidade, para que não sejamos levados pelos ventos de doutrina. Nós temos aqui 3 objetivos da lição, que o comentarista colocou para nós. O primeiro objetivo desta lição é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Esse é o primeiro objetivo da lição. Identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. E são muitas as heresias que têm surgido no nosso tempo. Mas é só do nosso tempo? Não. As heresias sempre existiram. Nos tempos da igreja primitiva, existiam muitos pensamentos heréticos. Houve muitos falsos profetas e doutores que se infiltraram na igreja para minar a unidade da igreja, a unidade da fé, a unidade doutrinária da igreja. Quando você estuda lá as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo constantemente combatendo heresias. Você vai ver isso também nas cartas dos demais apóstolos. João, o apóstolo Pedro, falaram muito sobre os heréticos daquele tempo e as mensagens que os apóstolos traziam para a igreja eram mensagens de advertência, alertando-os de que as heresias estavam já presentes na vida da igreja naquela época e a tendência seria piorar. E é o que nós estamos vendo hoje. A propagação e a contaminação que está acontecendo em muitos lugares por conta das heresias que têm surgido. Essa é uma realidade do nosso tempo, mas sempre existiu. Sempre existiu. Hoje temos talvez uma proporção bem maior, que a igreja hoje também expandiu, e a proporção das heresias que tem surgido tem sido grande, porque o inimigo, o diabo, usa essa ferramenta como meio para tentar enfraquecer a igreja. Mas o fato é que quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós encontramos naquele tempo uma série de heresias que estavam surgindo dentro da igreja, que deu muito trabalho para os apóstolos, para os discípulos dos apóstolos, para os discípulos dos apóstolos, e assim tem se estendido até os nossos tempos. Muitas vezes, a heresia, ela é a mesma, só muda a roupagem, só muda muitas vezes os nomes daqueles que estão se apresentando como os líderes, os salvadores, mas a base doutrinária herética que nós enfrentamos hoje são as mesmas que existiam nos tempos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João e por aí vai. Né? É só você estudar um pouquinho sobre o gnosticismo, o deísmo, o arianismo. Vocês vão ver que hoje nós temos essas crenças, esses conceitos misturados no meio cristão, né? Vou colocar assim cristão, porque nós temos aí grupos pseudo-cristãos e temos até mesmo dentro do nosso meio evangélico hoje surgindo pessoas defendendo doutrinas que são heréticas, que são terríveis heresias, mas que eram pregadas também nos tempos dos apóstolos. Bom, o segundo objetivo desta lição é falar sobre apresentar o conceito de apologética cristã. Então nós vamos aprender aqui como que a igreja deve se defender, ou qual deve ser a postura da igreja diante dos ataques contra as doutrinas bíblicas, como que a igreja deve se portar, deve se
comportar diante desses ataques. E o terceiro objetivo desta lição é definir o que são as heresias. A gente precisa saber de fato o que são heresias. Como discernir uma heresia? Como entender o que é uma heresia? Quando é que eu posso julgar um certo ensinamento como herético ou não? Isso nós vamos estudar na lição de hoje também. Nós vamos compreender um pouquinho melhor esse assunto estudando esta lição. Bom, o nosso texto áureo se encontra na Carta de Judas, versículo 3. Carta de Judas, versículo 3. A gente diz que não tem capítulo, porque só tem um capítulo, então a gente cita diretamente os versículos. Judas, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bom, esse Judas aqui, vocês sabem que ele foi meio-irmão de Jesus, possivelmente se converteu somente depois que Jesus foi crucificado. E esse meio-irmão de Jesus, agora convertido como um verdadeiro defensor do Evangelho, pregador do Evangelho, apóstolo, como um verdadeiro apóstolo, ele aqui traz uma reflexão muito interessante para a igreja. Se você estudar a carta de Judas, que é uma carta pequenininha, que você pode estudar facilmente, se você estudar a carta, você vai perceber que a carta de Judas é uma carta escrita com a finalidade de defender a igreja contra heresias que estavam surgindo naquele tempo. E me chama a atenção que nesse versículo 3 aqui, Judas fala sobre a necessidade da igreja batalhar pela fé. Ele fala da necessidade da igreja batalhar pela fé. Olha só, não estamos falando aqui de você batalhar para você ser salvo, porque nós já somos salvos. Quando ele fala de fé aqui, ele fala de fé no sentido objetivo. Existe a fé subjetiva e objetiva. Mas que classificação é essa, pastor? Como é que a gente entende isso? A fé subjetiva é a sua fé. Eu creio em Jesus como Salvador. Isso se chama uma fé subjetiva, é minha fé pessoal. É a fé que brotou em mim, fé pessoal. Quando eu falo de uma fé objetiva, eu estou falando de fé como norma, como confissão cristã. Eu estou falando de fé como regra cristã, práticas cristãs. Eu estou falando de um conjunto de normas, conjunto de doutrinas que define a minha religiosidade ou a minha religião. Então, quando Judas fala aqui, ele diz aqui: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Batalhar pela fé aqui significa você lutar em favor daquilo que você crê. Lutar por aquilo que você tem como crença. Ou seja, você vai ser um defensor daquilo que você crê. Você vai ser um guardião daquilo que você crê. Batalhar pela fé aqui é isso. É você ter consciência das normas bíblicas, dos conceitos bíblicos, e você procurar defendê-las com uma vida exemplar, porque quando você vive uma vida cristã com bom testemunho, você está defendendo a fé. Você está defendendo a fé quando você tem um bom testemunho de crente. Quando você é um exemplo de crente, você está defendendo a fé. E você também precisa estar preparado para reagir diante de possíveis ataques que possam vir contra a sua crença. Mas de que forma que a gente reage, pastor? Pega numa arma para reagir com a violência física? Não, estamos falando de você reagir com oração, com jejum, com a busca do aprofundamento do conhecimento bíblico para você responder, pregar, ensinar, defender com argumentação bíblica aquilo que você crê. Você defender com argumentos
cristãos, bíblicos, aquilo que você tem no seu coração como religiosidade, como religião, né? Como crença de vida, para a sua vida. Deu para compreender? Então, Judas fala aqui, ele exorta os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Falando aqui do sacrifício, da morte de Jesus, que é a base da nossa fé cristã, quer dizer, toda a doutrina bíblica, que ela foi dada para nós de uma vez, para não ter sucessão, para não ter substituição, ela é suficiente. Ele fala aqui, de certa forma, da suficiência da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus é o que nós precisamos para viver uma vida cristã sadia. A palavra de Deus ela é suficiente para que nós vivamos a nossa vida de fé e de comunhão com Cristo. Ele fala aqui que nós recebemos uma vez, né, por todas, de uma forma definitiva. Então, nós recebemos a fé, ou seja, a doutrina, a base, recebemos todo ensinamento para viver a vida cristã, recebemos de uma vez para vivermos por toda a vida, cumprindo esta palavra em nossas vidas, fazendo a diferença no mundo como sal da terra e luz do mundo. Tá certo? Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Aqui nós temos um conceito sobre o que é heresia. O que é heresia? Heresia, no caso, heresia, está falando aqui no plural, são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. A Bíblia ela tem uma unidade doutrinária. A Bíblia tem uma unidade de doutrina. Então, tudo aquilo que surge, que foge dessa unidade, que de alguma forma ameaça a unidade doutrinária bíblica, ela é uma heresia. Vocês estão compreendendo? O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue um evangelho que vá além desse que já foi pregado, se isso acontecer, considere como anátema. É a maldição. Nós não podemos aceitar nenhum acréscimo dentro daquilo que nós já recebemos. A doutrina bíblica ela é absoluta, ela é completa. O cânon sagrado que temos, ele é completo em si mesmo. Então não suporta, o cânon sagrado não suporta nenhum acréscimo de nenhuma vírgula a mais. O cânon sagrado, ele é completo, absoluto e suficiente para moldar o nosso caráter cristão, para nos elevar à presença de Deus e suficiente para nos fazer compreender a vida eterna, a salvação. Deu para compreender? Então, qualquer ensino, qualquer doutrina que venha surgir, acrescentando ou até retirando alguma coisa que está no cânon sagrado, nós devemos considerar como heresia. Devemos considerar isso como algo amaldiçoado, que não serve para nós, que não deve ser assimilado por nós. Então, todas essas extras doutrinas extras bíblicas, elas são definidas como heresias. Seja crença, seja práticas, se tornam heresias. Bom, leitura bíblica em classe, nós temos aqui 3 textos bíblicos para a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 20, versículo 28 até o 31, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o 3. Atos capítulo 20, versículo 28 até o 31 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai,
Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que Paulo está ensinando aqui? Isso aqui foi escrito por Paulo, foi dito por Paulo, melhor colocando. Paulo estava se despedindo dos pastores de Éfeso e ele sabia que não voltaria a vê-los. Paulo iria ser preso, então ele tinha uma percepção de que ele estava tendo o seu último encontro com aqueles pastores. E aqui, Paulo dá os últimos conselhos, as últimas orientações para esses obreiros. E ele diz aqui, nessa reunião de obreiros, ele adverte aqui nessa reunião de obreiros, trazendo uma palavra aqui até meio que profética, né? Porque ele diz, olha, uma mensagem profética, ele diz, olha, eu sei que eu estou indo embora, eu não vou voltar, vocês não vão me ver mais. Mas depois da minha partida, vocês vão ter problemas. Vocês vão passar aperto. Porque depois da minha partida, surgirão no meio de vós lobos cruéis. Lobos. Isso significa que nunca foram ovelhas. Porque o lobo nunca foi gerado por ovelhas. Mas no meio das ovelhas surgirão lobos. Por que essa analogia? Porque o lobo não é amigo de ovelha. Lobo, ele só se aproxima da ovelha para se aproveitar da ovelha, para devorar a ovelha, para engolir a ovelha. O lobo não é amigo da ovelha. O lobo, ele só se aproxima para atender os seus interesses. Paulo está comparando a esses líderes, né? Comparando esses pastores que surgirão como lobos, ou seja, na verdade nunca foram pastores. São lobos. E eles virão para o meio do rebanho. E aqui Paulo diz que a igreja, né, os pastores deverão estar atentos. É preciso que eles tenham cuidado, porque os lobos vão vir. Paulo está dando aqui como coisa certa, os lobos vão vir contra a igreja. Depois da minha partida, vocês vão enfrentar os lobos. No versículo 30, Paulo ainda diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo fala de coisas perversas, mas ao mesmo tempo, esses lobos, esses falsos pastores, conseguirão atrair. Como é que alguém fala coisas perversas, mas ao mesmo tempo consegue atrair? Porque apesar de ser perverso, o que eles vão fazer, perversas palavras que eles vão trazer, são atrativas, são sedutoras, são palavras enganadoras. A perversidade está exatamente nessa capacidade de enganar, de iludir, de induzir as pessoas ao erro. Paulo está falando aqui que esses lobos cruéis não perderão o rebanho, que no meio desse rebanho se levantarão homens que falarão coisas perversas. Só que essas coisas perversas atrairá discípulos. Vai seduzir pessoas. Vai aproximar pessoas. Ou seja, são coisas perversas, mas que não vão se apresentar como coisas perversas. As palavras serão perversas, mas elas não vão revelar a perversidade. A perversidade vai estar escondida, vai estar coberta por uma linguagem, por uma ideologia, por uma mentalidade sedutora, atraente, mas que no fim das contas levará o rebanho para a destruição. Então está aqui o apóstolo Paulo dizendo que isso iria acontecer na igreja. No versículo 31 ele fala, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia. Vocês vejam que Paulo,
essa igreja de Éfeso foi a igreja que talvez desfrutou mais da companhia de Paulo. Paulo ficou 3 anos ali ensinando aquela igreja. É por isso que a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, você pode observar que é uma carta muito profunda. Paulo trata de assuntos ali naquela carta que ele não trata nas outras com tanta profundidade. Paulo fala da eleição, da predestinação, Paulo fala da presciência divina, Paulo explica com mais profundidade a salvação que veio a nós antes da fundação do mundo. Mas por que Paulo fala desse assunto com tanta profundidade para a igreja de Éfeso? Porque Paulo ficou por lá 3 anos. E ele teve a oportunidade de se aprofundar. Então era uma igreja que estava preparada para receber um ensinamento desse. Porque teve uma boa base doutrinária trazida pelo próprio apóstolo Paulo ali. Por isso que a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso é uma carta muito profunda teologicamente, nos seus 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3. E depois, no capítulo 4 em diante, Paulo fala da vida prática do crente. E você vai observar também que lá na carta que está escrita lá no livro de Apocalipse, uma das 7 cartas para as igrejas da Ásia, foi escrita para a igreja de Éfeso. E lá, na carta, João escreve lá, carta ditada pelo próprio Jesus para a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso era uma igreja que provava os falsos apóstolos e os achava mentirosos. O problema da igreja lá é que ela perdeu o primeiro amor, mas no que diz respeito à defesa da fé, a igreja de Éfeso era uma igreja que provava os seus líderes, ou seja, eles não engoliam qualquer coisa. Eles não engoliam qualquer coisa, eles se defendiam. Olha o que diz o versículo 12 ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ora, nós temos aqui uma qualidade na igreja de Éfeso extraordinária. Extraordinária. Era uma igreja que sabia discernir os falsos ensinos dos verdadeiros, do ensino correto, o ensino verdadeiro. Você veja que na carta escrita por João à igreja de Éfeso, que a igreja tinha essa capacidade, tinha essa condição de discernir o ensinamento errôneo, o ensinamento falso. É interessante você observar isso, né? É uma igreja que tinha um profundo conhecimento da palavra, ela sabia discernir o falso ensino do verdadeiro. Bom, mas voltando aqui, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o cuidado que a igreja de Éfeso deveria ter em relação aos falsos doutores, falsos ensinadores. 1 Pedro, nós temos o apóstolo Pedro também orientando a igreja, dizendo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Quando a gente estuda o contexto desta passagem, a gente chega à conclusão que Pedro está ensinando aos crentes que eles deveriam se preocupar em conhecer cada vez mais a palavra, a verdade, a doutrina, a sua fé, para saber se defender diante dos ataques. Saber se defender. O crente precisa conhecer a Bíblia para saber se defender. Correto? Nós precisamos ter um bom conhecimento bíblico para nos defendermos diante dos ataques. Hoje temos aí grande parte dos casamentos terminando em divórcio. Qual é a sua posição contra esse assunto, com respeito a esse assunto? Nós temos hoje aí uma mudança muito brusca na sociedade sobre hábitos e costumes. Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Temos hoje aí a quebra dos valores da família. Qual o seu posicionamento como cristão? Como é que você vê isso aí? Nós precisamos ter um posicionamento.
Hoje nós temos aí os casamentos que já nós defendemos o casamento na linha conservadora, casamento hétero, né, entre homem e mulher, mas hoje nós temos muitos outros tipos de famílias, né? Tem sido criado aí vários tipos de famílias não tradicionais. Qual o posicionamento bíblico? Qual o posicionamento seu sobre isso? Você como crente? Então, hoje a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter um posicionamento. Hoje se fala muito de vidas em outros planetas. Qual é o posicionamento do crente em relação a essa questão? À luz da Bíblia. Qual é o seu posicionamento? Nós temos a questão aí da legalização das drogas. Qual é o posicionamento da igreja? Temos a questão do aborto. Qual é o posicionamento da igreja? Então, é importante que nós tenhamos, como disse o apóstolo Pedro aqui, conhecimento para que nós possamos responder com mansidão, como diz aqui Pedro, temor. Precisamos ter condições de responder com mansidão e temor qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Precisamos ter conhecimento para responder às pessoas que vão nos indagar. Qual é o pensamento de vocês sobre isso? Qual é o pensamento da igreja em relação a essa questão? Qual é o pensamento da igreja em relação a esse tema? O que a igreja de vocês pensa sobre isso? O que vocês crentes pensam sobre esse tema? Nós precisamos ter um conhecimento bíblico para defender. Tá certo? A respeito dos escândalos que estão surgindo na igreja hoje, as mudanças que estão acontecendo no nosso meio, o uso da tecnologia, qual o posicionamento da igreja em relação a isso? A igreja precisa ter o seu posicionamento. E como é que nós vamos nos posicionar se nós não nos prepararmos? Nós precisamos nos preparar com o conhecimento da verdade. 2 Pedro capítulo 2, Pedro aqui, o mesmo apóstolo Pedro, agora na segunda carta, ele falando sobre essa necessidade de estarmos preparados também, ele diz aqui, e também houve entre vós, entre o povo, melhor dizendo, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Pedro aqui traz um ensinamento profético, ele fala do que iria acontecer no futuro com a igreja. Ele está dizendo aqui que no futuro nós iríamos enfrentar heresias de perdição, nós iríamos enfrentar homens avarentos no nosso meio, infiltrado no meio cristão, que iriam negar a fé dessa forma. Eles iriam fazer negócio com a palavra de Deus, iria negociar, eles iriam manipular massas, manipular pessoas, manipular a doutrina bíblica, tudo para satisfazer o seu próprio interesse. Então nós estamos vivendo isso ou não estamos? É uma realidade que do nosso tempo ou não é? O apóstolo Pedro, quando trouxe essas palavras, ele estava falando de algo que iria acontecer no futuro, uma realidade que nós estamos vivendo hoje, onde muitos têm feito o evangelho, têm feito do evangelho um negócio, têm feito do evangelho um comércio, têm usado o evangelho como meio de se enriquecer, manipular massas, transformando o evangelho num mecanismo de poder, de influência, para satisfazer os seus próprios interesses. A realidade que estamos vivendo hoje. Escandalizando o nome do Senhor Jesus, escandalizando o Evangelho de Cristo, desmoralizando a igreja, que vai perdendo credibilidade na mente, na visão de muitas pessoas, porque muitos não conseguem discernir, né, o certo do errado, e para eles todo mundo está dentro do mesmo pacote, e assim
as heresias vão alcançando os seus objetivos, né, que é dividir o povo de Deus e minar a fé de muitas pessoas. E nós precisamos conhecer a verdade para defender a nossa fé e não sermos levados por essa onda terrível que está passando, né, na nossa nação, por exemplo, e em todo o mundo, por que não dizer? Bom, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos aqui as ameaças dos lobos vorazes. O comentarista colocou aqui, primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Segundo subtópico, depois da minha partida, falamos um pouquinho sobre isso, né? O apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. E no terceiro subtópico nós temos a origem dos falsos mestres. No segundo tópico da lição nós temos aqui o que é apologética. Aqui eu preciso ler um pouquinho para vocês entenderem, afinal de contas nós vamos falar muito sobre apologia nesse trimestre. Então, definição de apologética. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, quando a gente fala que o pastor Ezequias Soares, por exemplo, ele é especialista em apologia, nós estamos falando que ele é especialista nessa matéria onde nós aprendemos a defender a fé cristã, tá certo? Nós estamos, através dessas lições nesse trimestre, nós vamos aprender a defender a nossa fé. Então, temos aqui, ainda na sequência do comentário aqui do comentarista, o termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica é chamada de nova versão transformada, né? A nova versão transformada. Emprega o verbo explicar assim, sempre preparados para explicá-las. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. A nossa vida cristã, ela tem como base a experiência, nós temos uma experiência com Cristo, mas a própria experiência também ela está baseada no conhecimento da palavra. Né? O conhecimento da palavra nos traz base, é o fundamento para que nós vivamos a nossa vida cristã. Inclusive, a nossa própria experiência do dia a dia com Cristo tem que estar baseado no conhecimento da palavra, na prática da palavra. Segundo subtópico, nós temos aqui, a que defesa Pedro se refere? No versículo 16, né? Texto que nós lemos aí. E o comentarista colocou aqui, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nesta passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Então, quando Pedro cita lá, nós devemos estar preparados para responder, ele está falando de estar preparado para responder a respeito da nossa fé cristã, a doutrina, a nossa confissão de fé, né? As doutrinas, as normas, as regras da nossa vida cristã. É sobre isso que Pedro está citando ali, né, quando devemos defender a fé. No terceiro subtópico, nós temos aqui por que devemos combater as heresias. Aí a resposta é, para a defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então nós devemos combater as heresias justamente para benefício nosso mesmo, né? Porque nós devemos defender aquilo que nós cremos e também ajudar os outros a compreender aquilo que nós cremos. Terceiro tópico da lição, para fechar, nós temos aqui o que são heresias. O que são heresias? Seitas e heresias. Primeiro subtópico. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos.
pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterortodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-los. A herese no Novo Testamento é um termo que define aqui heresias, né? É um termo que define grupos partidários, grupos dissidentes, define um conjunto de doutrinas que estão fora da ortodoxia. São acréscimos que surgem muitas vezes em grupos para tentar definir, moldar um conceito doutrinário à parte da doutrina geral da Bíblia, né? Ou doutrina básica. Terceiro subtópico, nós temos aqui heresias de perdição. O apóstolo Pedro define que esses falsos ensinamentos têm como objetivo final levar as pessoas a se afastar de Deus, a se perderem, né, a viverem uma vida de pecado. Uma das doutrinas mais combatidas pelos apóstolos era o gnosticismo. Você vai encontrar Pedro, Paulo e João nas suas cartas falando muito contra o gnosticismo. Era uma das doutrinas mais comuns naquela época. O gnosticismo pregava a imoralidade, dizia que o corpo deveria ser castigado pelo pecado para que o espírito fosse aperfeiçoado. Então eles pregavam esse dualismo, também defendiam o deísmo, ou seja, Deus criou tudo, mas Deus não estava interessado no homem, Deus não estava interessado no mundo, isso é deísmo. O gnosticismo defendia essa ideia também. E o gnosticismo, você percebe ele se infiltrando na igreja, ainda na igreja primitiva. Nós vamos aprender ao longo desse trimestre algumas doutrinas que o gnosticismo tentou minar e os apóstolos se levantaram para defender esses ensinamentos de Cristo e refutar, né, o gnosticismo para que o gnosticismo não viesse destruir a fé cristã, destruindo, minando essas doutrinas. Nós vamos aprender muita coisa aí que está relacionada ao gnosticismo também nesse trimestre. Bom, meus irmãos, estamos encerrando por aqui. Deus abençoe a todos. Primeira aula do ano. Compartilhe, comente, dê o seu like aí e vamos seguir firmes neste ano de 2025, estudando a palavra de Deus, refutando as heresias, as falsas doutrinas e andando sempre na obediência da palavra do Senhor, tá certo? Deus abençoe a todos. Seguimos em frente, falando e aprendendo cada vez mais da palavra de Jesus. Deus abençoe.